Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre uma autora que aparece aqui no canal pela primeira vez e já aviso que será a primeira de muitas. Este aqui é o A Casa da Alegria, da escritora norte-americana Edith Wharton. E caso você não conheça a Edith, como disse, ela foi uma grande escritora norte-americana, a primeira mulher a ganhar o Pulitzer de ficção, inclusive, e ela nasce em 1862 no seio de uma família nova-iorquina muito rica, aquela coisa bem tradicional zona, old money, o dinheiro que vem já de muitas gerações e, portanto, como membro da elite nova-iorquina, ela conhece muito bem aquele meio. Ela frequentava os eventos daquela elite, conhecia a dinâmica daquele meio, mas ali ela se sentia como um peixe fora d'água, porque desde cedo a Edith sente algumas inclinações em relação à arte, então ela já tem muita vontade de escrever, por exemplo. Só que ali na sociedade na qual ela está inserida, a mulher tinha uma função muito clara. A função da mulher era ser educada, visando uma vida familiar. Então, casar cedo com um marido muito rico, visto que ela era da elite, logo constituir uma família e viver uma vida devotada àquela família. Só que, como eu disse, desde cedo ela já tinha vontade de escrever e aqui no prefácio desta edição que eu tenho em mãos, que sai pela editora José Olímpio e que tem tradução da Júlia Romeu e o prefácio também é da Júlia Romeu, ela diz que quando a mãe da Edith descobre que ela gostava de inventar histórias, escrever algumas coisas, ela fica horrorizada, porque a mãe da Edith era uma mulher tida como exemplar naquela sociedade da elite. E aí ver que a filha dela estava indo para um caminho que não era natural para uma moça daquela elite nova-iorquina foi algo desesperador e ela logo tratou de tentar desviar a filha dela daquele caminho. E a Edith até tenta se encaixar ali, ela faz um casamento tido como bom nos parâmetros sociais da elite nova-iorquina, só que ela é bastante infeliz nesse casamento e começa a escrever algumas coisas. E aí ela publica esses escritos anonimamente, que fazem bastante sucesso, inclusive, mas é este livro aqui, seu segundo romance, A Casa da Alegria, que veio estabelecer o nome da Edith no meio literário. E para descrever este livro aqui de uma maneira bem sucinta e que dê para vocês entenderem mais ou menos o espírito deste livro, eu diria que se o Grande Gatsby tivesse um filho com algum romance da Jane Austen, como Orgulho e Preconceito, por exemplo, o filho sairia algo muito parecido com A Casa da Alegria. Então vamos falar um pouquinho do livro e aí no fim eu explico o porquê de eu considerar este livro aqui uma mistura de O Grande Gatsby com Orgulho e Preconceito ou algum outro romance da Jane Austen. O livro é ambientado na Nova York do comecinho do século XX e a sua protagonista é uma jovem chamada Lily Bard, uma jovem que vive nessa elite social de Nova York, é uma moça muito bem nascida, vem de uma família tradicional, só que na sua juventude a sua família vai à falência e pouco tempo depois ela vira órfã. E aí, a partir disso, ela passa a morar com uma tia dela e vê que o seu padrão de vida diminui bastante. Ela ainda continua frequentando essa elite social, afinal de contas, ela vinha de uma família muito tradicional, mas tem certa dificuldade em conseguir bancar o estilo de vida necessário para frequentar aquele meio social no qual ela nasceu. E aí, logo, ela se volta para o que seria o maior objetivo de uma mulher naquela época, que é arrumar um marido rico que vá bancar o seu estilo de vida. E logo nas primeiras páginas do livro, a gente vê que a Lily é uma mulher muito, muito bela, aquela beleza de parar o trânsito, tem um forte traquejo social, sabe lidar muito bem com as pessoas em diversas situações. E o leitor não pode deixar de ficar surpreso quando descobre que a Lily tem 29 anos e ainda não está casada. E eu digo isso porque lembremos que este livro aqui é ambientado no começo do século XX e que uma mulher com 29 anos não só já era considerada velha, sim, mas já deveria estar casada há muito tempo e não é o caso da Lily. E a gente fica se perguntando por que isso acontece? Porque, bom, vindo de uma família tradicional, vivendo naquele meio e sendo uma mulher muito bonita, ela não deveria encontrar dificuldades para ter um pretendente. Então, por que ela ainda não é casada? E aí a gente fica sabendo que, realmente, não faltam nem faltaram oportunidades para Lily se casar,
só que ela fez questão de arruinar cada uma dessas oportunidades. E isso porque Lily simplesmente não consegue casar apenas por dinheiro. Então ela fica o tempo todo nesse dilema entre os valores da sociedade na qual ela vive, onde tá tudo ok casar por dinheiro, e a sua bússola moral, digamos, que diz que é muito errado casar com alguém puramente por um interesse em questão de dinheiro. A gente vê aqui que diversas vezes a Lily estava ali preparando o terreno para casar com um homem podre de rico, estava dando tudo certo, o homem em questão estava se apaixonando, e aí quando ela vê que ela tem a oportunidade de ir ao encontro com esse homem, onde ele certamente fará uma proposta de casamento, ela passa da hora na hora de dormir, ela perde o transporte que deveria levá-la para lá, ela faz algo que leva esse homem a não querer mais se casar com ela. Enfim, todas essas oportunidades, ela se auto-sabota. E por que ela faz isso? Porque, no fundo, ela despreza aquilo pelo que ela busca e não é a interesseira que muitos pensam que ela é. Só que por mais que ela despreze aquilo pelo que ela busca, ela não consegue visualizar uma maneira de fugir do que seria o seu destino naquela sociedade. Principalmente quando ela se vê numa penúria, passando uns perrengues financeiros, e aí ela lembra que quando ela tinha dinheiro, ela não precisava pensar nessas coisas. E aí essa falta de dinheiro acaba limitando a liberdade dela, que ela tanto valoriza. E aí, sobre essa questão do destino dela, eu queria ler um trechinho que tá bem no começo do livro, tá aqui na página 16, e que eu acho que resume bem a situação da Lily. Olha só. Lily era tão evidentemente uma vítima da civilização que a produzira que os elos de seu bracelete pareciam algemas prendendo-a a seu destino. E o que a Edith Wharton faz aqui é basicamente uma baita de uma crítica àquela sociedade através da revelação dos mecanismos de funcionamento daquela sociedade. Então ela mostra como é que é a dinâmica social ali, como é que as coisas funcionam, o que acontece com alguém que nasce dentro daquela sociedade, mas que não se encaixa ali, tal qual ela própria, aliás, como essa sociedade oprimia aqueles que estavam mais vulneráveis e nem somente fora dela, mas muitas vezes dentro dessa própria sociedade. E isso tudo é feito com muita verossimilhança, porque, afinal de contas, a Edith Wharton conhecia essa sociedade de dentro. E aqui, através da história que é protagonizada pela Lily, ela mostra não somente aspectos dessa sociedade, mas também algumas mudanças que estavam em curso ali. E aí eu queria apontar alguns aspectos desse livro que me chamaram bastante atenção. E o primeiro aspecto que eu queria destacar é um dos mais abordados aqui, que é essa questão da sociedade de aparências. A Edith alfineta essa sociedade diversas vezes, mostrando o caráter falso da sociedade e mostrando como ali cada um parecia estar desempenhando um papel, tinha uma função a cumprir. Então, por exemplo, o homem deveria ir para Wall Street ganhar dinheiro, para que com esse dinheiro pudesse bancar o estilo de vida da mulher dele, que tinha como função basicamente ter uma casa maravilhosa, manter circulando naquela casa sempre as pessoas da elite para afirmar seu status ali, gastar dinheiro com joias, vestidos, chapéus, para frequentar os eventos daquela alta sociedade. Aí a mulher solteira tinha que ter como função buscar esse marido rico, não podia assumir algumas funções, como, por exemplo, trabalhar para garantir o seu próprio sustento. Esse é o impasse para Lily muitas vezes, porque às vezes ela pensa que, poxa, eu tô numa situação tão ruim aqui, por que eu não posso trabalhar aqui para garantir o meu sustento em vez de ficar procurando um homem rico? E aí tem essa questão do orgulho dela, a gente já fala sobre isso, mas tem também a questão do papel que ela desempenha ali. E no papel que ela desempenha ali, ela não poderia arrumar um trabalho porque ela seria vista como uma degradada socialmente caso ela o fizesse. A condição da mulher solteira é bastante retratada aqui e a gente vê que essa mulher tinha diversas limitações. E aí a gente entra então no segundo tópico que eu queria destacar, que é o contraste entre a situação da mulher e do homem daquela época. E a Edith faz isso utilizando um recurso muito interessante aqui, que é basicamente um duplo, será que a gente pode falar em duplo? Mas é um personagem praticamente igual a Lily, só que na condição masculina. É um personagem chamado Lawrence Seldon, que a gente conhece bem no comecinho do livro já, e assim como a Lily, ele vem de uma família tradicional, também frequenta aquele alto círculo da sociedade, e é bem-vindo ali
pelo fato de ele ser de uma família tradicional, mas ele não esbanja rios de dinheiro como alguns personagens que a gente vê aqui. A família dele já deu uma empobrecida, só que a gente vê que ele sofre muito menos que a Lily por essa questão de não ter tantos recursos. E isso fica claro em diversos momentos, inclusive bem no início do livro, porque a Lily até nota, ela vai até o apartamento dele, coisa que ela não poderia fazer como uma mulher solteira, mas de vez em quando a Lily gosta de quebrar as regras daquela sociedade, então ela vai ao apartamento dele, chega lá e fala, nossa, como deve ser bom poder ter um espaço só seu, né, porque eu não posso. E ela começa a se lamentar pelas limitações que são impostas a ela pelo fato de ela ser mulher, e eu acho que isso fica muito marcante, ainda mais naquele contexto da sociedade na qual ela vive, quando ela aponta pra ele e fala, olha, seu casaco tá meio puído, mas quem se importa com isso? As pessoas podem até notar, mas ninguém vai deixar de te convidar para um jantar por conta disso. Agora, se eu aparecer num jantar com um vestido meio remendado, as pessoas vão olhar feio para mim e eu muito provavelmente não serei mais convidada para esse tipo de evento. A mulher, naquele contexto, era basicamente ornamental. A função dela era ser bela, servir de acessório ao lado do marido, e a gente vê que isso tinha implicação nessas próprias mulheres, que muitas vezes se viam como um mero objeto, porque é assim que elas eram tratadas naquela sociedade. Outro ponto que eu queria destacar, e aí indo mais para aquelas mudanças que eu comentei que estavam acontecendo, para retratar isso, a Edith basicamente cristaliza esse movimento social em um personagem chamado Simon Rosedale, que era um judeu e aquela coisa do new money, então o novo rico, não era um dinheiro que vinha de gerações. Ele conseguiu enriquecer pelos seus próprios meios, era dono de muita coisa ali em Nova York, só que a gente vê o conflito desse homem em relação àquele círculo da alta sociedade, porque para conseguir algumas coisas, ele queria muito entrar para aquele círculo e ele até era recebido ali, só que a gente vê que toda vez que alguém desse alto círculo e que vem de uma família tradicional se dirige a ele, é com certo desdém, inclusive a própria Lily, mesmo ele sendo muito mais rico do que todo mundo que está ali, mas justamente porque ele não vem daquela família tradicional. Mas ele é aceito ali porque a galera tá vendo que as coisas estão mudando e que para aquela elite continuar ali no poder, garantir a sua perpetuidade, eles vão precisar dos conselhos desse homem que era bastante influente em Wall Street. Ou seja, é um momento em que a sociedade começa a se ligar de que eles não podem continuar a viver daquele jeito de antes e tem que começar a fazer algumas concessões, e isso aqui é cristalizado na figura do Simon Rosedale, que é um personagem bastante interessante desse livro, diga-se de passagem. E por fim, eu queria comentar a questão da moralidade, porque aqui a Edith associa muito moralidade à sua condição social. Então, aqui a gente vê a Lily basicamente tendo que escolher entre uma elevação moral e dinheiro. Era algo como ou você é rica ou você é boa. E aqui a gente vê que os personagens que parecem ser mais elevados moralmente são justamente os personagens mais desfavorecidos na questão monetária, mas são também os personagens que aparentam ter maior contentamento com a vida. Tem dois personagens aqui que simbolizam muito isso e de uma maneira muito bonita, diga-se de passagem. E bom, com todo esse falatório, acho que algumas pessoas aí que leram os livros que eu comentei já perceberam por que eu considero este livro aqui uma mistura de O Grande Gatsby com algum romance da Jane Austen, e acho que eu vi a Jane Austen aqui muito na escrita, porque é uma escrita muito fluida, aquela coisa gostosa que você não consegue parar de ler, sabe? E também na questão do romance de costumes, porque é isso que a gente tem aqui. A Edith Wharton pega um determinado nicho de uma sociedade e analisa seus costumes, a dinâmica social desse meio e retrata tudo isso aqui pra gente. E O Grande Gatsby é pela atmosfera, pelo meio que é retratado, porque é a alta sociedade nova-iorquina também, e aqui, assim como em O Grande Gatsby, a gente vê em diversos momentos o que as pessoas dessa sociedade são capazes de fazer pelo poder, principalmente utilizar as pessoas a serviço de seus próprios interesses, e aí quando essas pessoas já cumpriram o papel delas ali, eles simplesmente a descartam, porque afinal de contas elas não são mais
necessárias. E aqui a gente vê o que acontece com esse tipo de pessoa. Vocês já devem ter percebido isso, mas eu amei este livro. Foi o primeiro livro que a gente leu lá no clubinho e, meu Deus do céu, foi maravilhoso poder comentar sobre isso com vocês. E eu amei que esta aqui foi a nossa primeira leitura e meu primeiro contato com Edith Wharton, que já começou com um baita de um pé direito. E deixo aqui a fortíssima recomendação, principalmente aqueles que gostam desses romances de costumes, que gostam de personagens que são cheios de contradições internas e dualidades. A Lily é um prato cheio em relação a isso, porque do jeito que eu descrevi, pode até ter parecido que, ai meu Deus, era uma heroína em meio àquela sociedade malvada, mas não era bem assim. Ao mesmo tempo que ela busca essa elevação moral, ela é uma personagem bastante preconceituosa, com seus defeitos, mas devo confessar que se tornou uma das personagens mais marcantes da literatura, na minha opinião, e uma das minhas favoritas. Adorei a construção dessa personagem. E para finalizar este vídeo, ainda bem, porque Jesus amado, fechou o tempo total aqui, escureceu o vídeo, mas não posso terminar este vídeo sem comentar o final desse livro. Não vou dar spoiler, mas só quero dizer que é certamente dos finais mais impactantes que você vai ler e que me deu uma baita de uma ressaca literária. No dia que eu terminei de ler bem cedinho de manhã, tinha o dia inteiro praticamente livre, não consegui ler mais nada ao longo do dia, e eu confesso que até agora, que uns 5, 6 dias, eu acho, depois de ter terminado a leitura, eu ainda não consegui engatar direito em nenhum dos livros que eu tô lendo, então talvez fique aí já preparado para uma possível ressaca literária, mas garanto que a ressaca vai valer muito a pena. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem gostado, não esqueçam de deixar um like e de se inscrever aqui no canal também, caso não sejam inscritos ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.